Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Temos que abrir o nosso coração para Deus. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana aqui nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos então à liturgia deste vídeo. Liturgia de 31 de janeiro de 2023, encerrando o mês. Terça-feira, dia de São Bosco, sacerdote e fundador. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, diz o Senhor. O reino de Deus pertence aos que parecem com eles. Marcos, capítulo 10, versículo 14, é de onde foi tirado esse trecho. Vamos agora à oração do dia. Rezemos. Ó Deus que suscitastes São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 1º ao 4º. Irmãos, rodeados como estamos, por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa a completa obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 22, versículos do 26b ao 27, 28, 30, 31 ao 32, refrão 27b. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Repitamos! Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Todos aqueles que vos buscam de louvar-vos, ó Senhor. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Para ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Todos aqueles que vos buscam de louvar-vos, ó Senhor. Repitamos: todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Mateus 8, versículo 17. Vamos aclamar a palavra de Deus? Aleluia, 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 aleluia.
Cristo tomou sobre si todas as dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, fico curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estais vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da meditação do Santini é este: E riam-se dele, Marcos 5, versículos do 21 a 43. Talvez seja este um dos aspectos mais chocantes de todo o Evangelho. Jesus provocava o riso e a zombaria daqueles que o rejeitavam. Por quê? Por que isso acontecia? Bem, Jesus era pobre, enquanto os ricos
recebem cumprimentos e louvores, salamaleques e rapapés, os pobres são alvo de escárnio e galhofas. Depois disso, Jesus era um galileu, isto é, um roceiro. Ele devia falar com o sotaque próprio daquelas bandas, provocando chacotas de moradores da Judéia. É bom lembrar que até Simão Pedro, um simples galileu, foi identificado exatamente pelo sotaque de roceiro, conforme Marcos 14, versículo 70. Mais ainda, Jesus elogiava a pobreza e mostrava a vaidade das riquezas, dava valor às coisas espirituais e diminuía o brilho do dinheiro, do luxo, do poder natural. Quem andava em busca dessas coisas devia considerar sua pregação como loucura, conforme Marcos, capítulo 3, versículo 21, e debochavam do Galileu sonhador. A coisa não para por aí. O ensinamento de Jesus parecia chocar-se com a antiga lei de Moisés em certas referências aos costumes, preceitos e até mesmo o templo de Jerusalém. Chegam a dizer que Jesus estava possesso de um demônio, conforme Marcos 3, versículo 30. Querem desprezo maior? Mas este evangelho traz mais um motivo que levava os adversários a zombar dele. A menina está morta. Eles já decidiram isto e Jesus ousa dizer que ela apenas dorme. Este ato de esperança é intolerável para aqueles que cultuam a morte. Desta vez as caçoadas são ofensivas, pois o rabi da Galileia age como quem ignora todas as evidências materiais e tome troças e motejos. Hoje a situação é bem a mesma. Uma civilização de morte aprova o aborto, aprova a eutanásia, faz comércio de armas e acumula ogivas atômicas em seus arsenais. Se surge alguém a favor da vida, será o alvo preferencial dos difamadores e zombeteiros. Em uma de suas viagens à França, o saudoso Papa João Paulo II, hoje nosso santo, foi rotulado pela mídia anticlerical de bobo e palhaço. Bobo e palhaço. Foi a mídia anticlerical que fez isso. Essa difamação. No mesmo país, Madre Teresa de Calcutá era acusada de usar os miseráveis para recolher fortunas. Os inimigos de Cristo não têm limites em seu sarcasmo, mas espera por eles o mesmo susto dos contemporâneos de Jesus quando disse à menina, Talitá cum, isto é, menina, levanta-te, e ela imediatamente se pôs de pé. Se um de nós ouve o imperativo de Jesus e se põe de pé, mesmo quando todos apostam em nossa morte espiritual e moral, Jesus fica livre de tantas infâmias. Quem sabe reconhecerão o seu poder e invocarão seu santo nome. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu Deus, livrai-me das garras do inimigo. Salmo 71, versículo 4. Parabéns, Antônio Carlos Santini, pela belíssima reflexão. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquiso no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Comemoramos então, no dia 31 de dezembro, Santa Marcela e São João Bosco. Vamos primeiro a Santa Marcela, santa do dia 31 de janeiro. Santa Marcela, romana, discípula de São Jerônimo. Marcela foi a primeira matrona romana de ilustre família a difundir os princípios do monacato entre os nobres, as nobres virgens e viúvas, que se reuniam em seu palácio em Roma para rezar, jejuar e fazer penitências sob a direção espiritual de São Jerônimo. Faleceu em 410 durante o saque
dos visigodos. Agora vamos à história de São João Bosco. São João Bosco é santo do dia 31 de janeiro. Fundador dos salesianos, pai e mestre dos jovens. São João Bosco, fundador dos salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, João Bosco é santo dos jovens. Canonizado em 1334, na conclusão do Ano Santo da Redenção, é recordado pela liturgia em 31 de janeiro. São João Bosco é padroeiro dos educadores jovens, estudantes e editores. História. João Bosco tinha um propósito firme e constante: levar o maior número de almas ao paraíso. É que ele sempre cultivou em seu coração, colocando acima de tudo a salvação eterna dos que encontrava pelas ruas ou que batiam à sua porta. Seu zelo com as crianças de rua, pobres ou sem educação, exigia paulatinamente uma vida mais espiritual do que social. E ele teve sonho premonitório: o fogo da caridade que animava o sacerdote João Bosco era o desejo de amar o Deus Todo-Poderoso em quem encontrasse. Dai-me as almas e pegai todo o resto, era o lema que se destacava em seu quarto. Ele teve um sonho premonitório quando tinha apenas 9 anos de idade. Estava circundado de jovens que blasfemavam. João Bosco tinha um temperamento impulsivo. Para que aqueles jovens parassem de blasfemar, ele os agredia com socos e chutes. Mas Jesus lhe apareceu por primeiro e depois a Virgem, convidando-o a ganhar amigos, não com socos, mas com a mansidão e a caridade. Somente assim poderia levá-los a entender sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Nascido em família pobre e dotado de grande inteligência, João Bosco nasceu em 16 de agosto de 1815, em uma família de camponeses em Bec, uma fração de Castelnuovo de Asti. Seu pai, Francisco, que havia se casado com Margarida em segundo casamento, morreu com apenas 33 anos de pneumonia, quando João Bosco tinha 2 anos de idade. Para sua família, a estrada começou a se tornar íngreme. A notável inteligência de Joãozinho, que emergiu já em tenra idade, logo se defrontou com a hostilidade do seu meio-irmão Antônio, que achava uma perda de tempo ler livros. A arrogância de seu meio-irmão obrigou Dona Margarida a mandar João sair de casa, encontrando-lhe um trabalho como garçom na casa de Campo Modila. João Bosco havia apenas feito a sua primeira comunhão, mas já atraíra em torno de si muitos coetâneos, aos quais falava de Jesus com uma linguagem atraente, com jogos e acrobacias que havia aprendido em circos. A vivacidade intelectual do rapaz não passou despercebida em 1829 pelo capelão de Murial do padre João Calosso, que antes de morrer, repentinamente, lhe deu as primeiras lições de latim. Somente assim, em 1831, João pôde retomar seus estudos e completar seus cursos elementares e ginasial. Em 4 anos isso aconteceu. Para pagar as lições, trabalhava como alfaiate, garçom, estribeiro, carpinteiro, sapateiro, ferreiro. Este estudante valoroso e de memória surpreendente, logo chamou a atenção de São José Cafasso, sacerdote que o encaminhou ao seminário. Em 5 de junho de 1841 foi ordenado sacerdote na capela do arcebispado de Turim. A seguir, transferindo-se para o internato eclesiástico da cidade, começou seu apostolado na vizinha igreja de São Francisco de Assis, onde se dedicou aos jovens mais pobres, que encontrava pelas ruas, nas casas abandonadas, prisões provenientes, muitas vezes dos campos, incivilizados, desorientados pelo processo de industrialização. Ele teve oratório, e paixão pelos jovens.
Em 8 de dezembro de 1844, inspirado por São Felipe Neri, fundou um oratório dedicado a São Francisco de Sales, cuja sede, a seguir, foi estabelecida em Valdoco. Desta forma, Dom Bosco dava início também à congregação salesiana em prol da juventude. Mais tarde, em 1872, junto com Santa Maria Domenica Mozzarella, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a educação da juventude feminina. Esta missão salesiana assumiu logo um caráter internacional. O Boletim Salesiano, hoje divulgado em 26 idiomas e em 135 países. A tradução dos seus textos de hagiografia e pedagogia em várias línguas, enquanto o santo ainda vivia, sempre inspirados em uma abordagem educativa e jamais repressiva. O sacerdote era um promotor convicto da boa imprensa católica que visava combater os efeitos funestos daquela imprensa má que veiculava mentiras e heresias, formar cidadãos honestos e bons cristãos. Tantos compromissos católicos, espirituais, pastorais e sociais, além de uma incondicionada fidelidade ao Papa, não poderiam não criar para o fundador dos salesianos inimizades, perseguições e ataques em um período de governo liberal e maçônico. No entanto, Dom Bosco era tão estimado pela opinião pública que sua obra educativa, que em várias ocasiões foi escolhido como mediador entre o Estado e a Santa Sé. A Igreja do Sagrado Coração em Roma, construída a pedido do Papa Leão XIII, com a ajuda da providência, tornou-se lugar de espiritualidade e âncora social para inúmeros jovens. Formar cidadãos honestos e bons cristãos foi a missão a qual o santo se dedicou até a morte, ocorrida em 31 de janeiro de 1888. Pio XI beatificou Dom Bosco em 1929 e o canonizou em 1934. São João Paulo II, por ocasião do centenário de sua morte, o declarou pai e mestre da juventude. Inúmeros jovens ainda frequentam sua escola. A eles, Dom Bosco recorda que ser bom não consiste em não cometer erros, mas em ter vontade de se arrepender. Trata-se de um caminho de santificação que, para usar as palavras de São Domingos Sábio, seu aluno consiste em ser feliz e no perfeito cumprimento dos próprios deveres. Eis o carisma da alegria que o Papa Francisco admitiu ter aprendido quando criança ao frequentar a 6ª série dos Salesianos na Argentina. São João Bosco, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. O significado é do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Arrependa-se para ter o paraíso, a vida eterna com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.